que você bate o olho e fala, isso aqui tem a maior chance de ter sucesso, ou às vezes vai demorar mais, ou às vezes realmente você consegue analisar e falar, eu acho que a chance disso aqui crescer tem que mexer em muita coisa? Primeira coisa que eu olho hoje para analisar um negócio é o nicho. E aí, o primeiro caminho, o primeiro fator é se eu curto o nicho. Porque tem alguns nichos que, enfim, eu não tenho muita afinidade, então acho que não vale a pena. Tipo o Gup. Não, mas é porque assim, acho que a gente como estrategista, a gente vai precisar ter uma afinidade, uma certa afinidade, não é só o dinheiro. Mas por que isso é relevante? Eu acho que vai ser relevante, depende da pessoa. Para mim, é bem relevante, porque como que eu vou me envolver num negócio profundamente se é um assunto que eu não curto? Ou às vezes que eu não me identifico mesmo, sabe? Ou que eu não acredito, por exemplo. Você tem que ter um interesse, porque você vai ter que estudar o material, estudar o conteúdo, aprofundar. Imagina, você vai conviver com especialista, né? Você vai ter que aprender muito do nicho. É impossível você ser um estrategista se você não sabe tanto quanto o especialista ali. É impossível, você não vai ser um bom estrategista. Então, eu vejo se eu gosto daquele nicho. Hoje, para eu buscar um especialista novo para a agência, eu fico muito tempo. Eu tenho uma especialista, o Vinha sabe, que está assim no meu coração. Já tem, sei lá, uns 8 meses que eu olho aquele nicho, que eu vejo, acompanho o conteúdo dela. Tô ali, sabe, entendendo e fazendo aquela parte de relacionamento mesmo, sabe? Então, acho que vai o nicho. E dentro do nicho, você vai analisar se você curte o tamanho do nicho. E não estou falando que há só nichos grandes que valem a pena, mas é que você tem que ter clareza do potencial do nicho. Então, é importante você entender o tamanho. E eu passei por isso, né? Eu tive uma especialista muito boa, que ela era na área de design de estampas. E ela era incrível, tinha um fator X, super comunicador, um trabalho maravilhoso. Só que, assim, quantos designers de estampas tem no Brasil? 5 mil? 6 mil? A gente fez uma média, deu nisso. Então, qual era o teto do resultado que a gente podia ter? Pensa, eu fiquei 2 anos com esse projeto. Então, por mais que a agência V fosse incrível e a gente tivesse todos os processos, a gente fosse uma agência boa de estratégia, a gente fizesse tudo muito bem feito, eu tinha um teto de faturamento. Então, eu não ia fazer uns 7 dígitos com esse projeto. Certo? Então, essa energia que eu estava ali com aquela especialista, eu poderia colocar numa especialista com um nicho maior, que eu pudesse escalar mais. Então, é isso que você tem que avaliar, né? E com clareza entender qual é o seu modelo, o seu momento de negócio. Então, lá naquele momento, foi legal. Por quê? Pelo fato de ser um micronicho, também foi muito fácil acertar. Então, eu era uma iniciante, ela era uma iniciante, né? A gente acertou muito bem ali na fala com os designers de estampas e a gente fez lá os nossos 6 dígitos, os 6 dígitos alto, enfim, foi um projeto, inclusive, de 7 dígitos no ano. Então, tem um momento de negócio e você ter essa clareza do tamanho do nicho e aonde esse nicho pode te levar, para onde pode te levar, qual é o teto. Acho que isso é importante. Outro ponto são os desafios do próprio nicho. Então, se você pega um nicho de relacionamento, por exemplo, você tem que saber que provavelmente você vai levar um bloco, que você vai ter que tomar cuidado com a parte de ads, ou se você é do nicho de medicina, você vai ter que entender quais são as peculiaridades daquele nicho, o que pode, o que não pode. Então, isso também é uma clareza que você tem que trazer. Hoje, como agência, a gente avalia isso com uma complexidade maior, porque é uma responsabilidade você trazer um negócio para a sua agência e, às vezes, ele não vingar ali, né? E você tem um monte de funcionários, tem o próprio especialista e tudo mais. E eu já cometi muitos erros de curadoria, viu? Muitos erros. Às vezes até agora não mais. Pois é, agora que eu tô andando mais com Vinhas, aprendi muito com ele. Mas o que eu quero dizer é assim, e você comete esses erros até pela emoção. Porque às vezes você quer fechar com o especialista, às vezes eu já fechei muito pela emoção, sabe? Pela empolgação, vamos fazer, vai dar certo e tal. Ali no começo, demais. Então, é isso. O primeiro é o nicho, depois é o próprio especialista mesmo. É assim, conteúdo, né? A qualidade do conteúdo dele, a capacidade de gerar transformação. Porque tem gente que tem um conhecimento incrível, mas não consegue passar para o próximo. Às vezes até não tem empatia para ensinar e para levar a pessoa para o próximo nível. A capacidade de comunicação dele, né? Isso foi uma das coisas que o Vinhas me falou no primeiro encontro de mentoria, quando eu fui da Craft Blue, né? Comecei pela Blue. Começou de baixo. Comecei de baixo. E se ele não tem também uma capacidade ali de comunicação, se ele não tem
uma atratividade ali, você vai ter um pouco mais de dificuldade. E nenhuma dessas coisas que eu estou falando aqui vai ser um impeditivo para o especialista. Por exemplo, se você é especialista e está assistindo aqui e sabe que você tem uma dificuldade de comunicação, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar isso. Eu mesma, eu sou uma especialista hoje e eu tenho muita dificuldade de estar aqui gravando. Hoje mais do que nunca somos dois. Eu fico nervosa, eu tenho dificuldade, assim. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a trabalhar isso em mim e tentar melhorar. Então, tem esse aspecto do especialista. A agência, ela pode ser a melhor agência. Ela não faz milagre. Até a frase que deu mais repercussão no último encontro da Igrativê foi isso, né? O estrategista, que vale para a agência também, não é Jesus. A gente não faz um milagre. Precisa, né, que ele faça parte dele, que ele seja realmente bom. Então, são esses fatores aqui e, finalmente, você entender qual é a possibilidade de produto, da esteira que você pode fazer com esse especialista. Né, precificação, se existe uma urgência ali, né? Se você está lançando um produto que tem uma urgência, você vai ter uma tendência de conversão maior, ou que tem uma oportunidade muito grande, né? Você vai ter uma tendência de conversão maior.